Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Bondade de Deus em nos atender. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Jesus, em seus últimos ensinamentos, no Sermão da Montanha, volta a ensinar sobre a oração, bem como ensina também sobre a conduta cristã na base do amor. Como terceiro ensinamento, Jesus fala da salvação e também sobre a ameaça dos falsos profetas. Nesta lição, conheceremos os ensinos de Jesus sobre a oração. Como segundo ponto da lição, vamos falar do amor e da misericórdia. Como terceiro ponto, compreenderemos os ensinos de Jesus sobre a salvação. E finalizando o nosso estudo, nós vamos identificar o perigo dos falsos profetas em nossa vida cristã. Item número 1 da lição: os ensinos de Jesus sobre a oração. Jesus, no capítulo 6, versículos 5 ao 15 do livro de Mateus, ensinou aos discípulos como se deve orar em sentido relacional com Deus, ou seja, orar preferencialmente em lugar reservado, não proferir palavras vãs, não orar para ser visto e aplaudido pelas pessoas, e por fim, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ou seja, a oração modelo. Jesus agora, ele incita as pessoas a orarem para que não tenham dúvidas quanto à utilidade da oração, que por muitas vezes é descontinuada. Ou seja, por muitas vezes descontinuamos a oração porque achamos que a resposta divina é tardia. Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 11 diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ora, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? As palavras proferidas por Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, nos remete a orar com maior intensidade, ainda que a resposta divina seja tardia aos nossos olhos e compreensão. Deus não falha. Deus não falha. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é generoso e nos atende, nos concedendo o que é melhor para nós. Pois nossa vida espiritual, ela é limitada. Vamos dizer assim, a nossa visão espiritual, ela não é plena, ela é limitada. Mas Deus sempre
quer o melhor para você. Não oramos para convencer a Deus que necessitamos disso ou daquilo. A oração não é para convencer a Deus de que Ele deve nos conceder algo que achamos que devemos receber. Nós oramos para ter uma maior comunhão com Deus, fortalecer a nossa fé, conhecer mais quem é Deus. Esforço, diligência, persistência, perseverança e resiliência na oração são atitudes que nos colocam diante da bondade de Deus para alcançarmos o que desejamos, segundo a vontade do Senhor. Então, observe que, praticamente, Jesus nos ensina isso. Orem com diligência, com esforço, com perseverança, com persistência, com resiliência, que é a resistência, para que nós venhamos a ter uma maior e melhor comunhão com Deus e com isso conhecê-lo mais. Ou seja, conhecer Deus e a sua vontade. Por isso, quando ele usa esses 3 verbos, pedir, buscar e bater, é uma progressão. Pedir, ir atrás e abrir a porta para receber. Abrir o coração para receber a dádiva, a bondade, a graça, o dom, o presente de Deus, a bênção do Senhor. No segundo ponto da lição, nós vamos já falar sobre os ensinos de Jesus sobre o amor e a misericórdia. Jesus volta a ensinar sobre o amor e a misericórdia, porque o Senhor sabe que a natureza humana, sem os domínios do Espírito Santo, retribui a outrem o que recebe. E muitas vezes se entranha na vontade do ser humano o revanchismo aos atos que são hostis a nós. A nossa natureza humana, ela tem uma inclinação ao revanchismo, à vingança, quando nós somos atingidos, confrontados. Essa é que é a verdade. Mas quando vivemos nos domínios do Espírito Santo, aí a coisa é diferente, a atitude é diferente, a ação do ser humano é diferente. Por isso, conforme a generosidade, misericórdia e bondade de Deus, façamos às pessoas o mesmo que nós queremos que seja feito para nós. É isso que Jesus ensina. Querer fazer o bem ao próximo como a nós mesmos. Esta é a vontade de Deus para uma vida piedosa cristã. E o Senhor, no versículo 12 de Mateus 7, diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, ou seja, esta é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus. O que nós queremos que seja feito para nós, façamos também a outrem, independente de quem seja. Esta é a vontade do Senhor. Este é um ensino de Jesus com relação à questão da generosidade, da bondade, da misericórdia, da compaixão. Mas isso tem que ser realizado sobre os domínios do Espírito Santo no nosso ser. Vamos para o terceiro ponto da lição, onde Jesus ensina sobre a salvação. A salvação é a maior dádiva de Deus para a humanidade. E é por isso que devemos ter uma atenção especial para este presente do Senhor. Vivendo de forma diligente, de acordo com os preceitos divinos, sempre em obediência, mantendo então
a condição de salvo em Jesus Cristo. O maior presente de Deus para nós é a salvação. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Jesus, um Deus que se fez carne, habitou entre nós através de seu sacrifício de morte na cruz do Calvário, nos transportou das trevas para a luz, nos colocando num estado mais elevado de comunhão com Deus, sendo Ele, Jesus, o nosso irmão primogênito, sendo Ele, nosso Rei, nosso sumo sacerdote e o mais importante, nosso Salvador, nosso Senhor. O ser humano não possui nenhum mérito para merecer a salvação. Não temos méritos, por mais que façamos obras de bondade, de caridade, de misericórdia, de compaixão. Nós não merecemos a salvação. Porque é pela graça de Deus que o ser humano é salvo, mediante a fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A salvação é um dom de Deus, presente de Deus, dado gratuitamente ao ser humano, a todos nós. E é por isso que não podemos trocar a salvação por nenhum valor ou presente deste mundo. A nossa salvação em Cristo é inegociável. Não tem negócio. Nada deste mundo vai substituir esse presente de Deus. Nenhum presente que existe no mundo é mais valioso do que esse presente que Cristo nos deu na cruz do Calvário, com sua morte e ressurreição, quando venceu a morte. Jesus, ele nos ensina que só existem dois caminhos, sendo um que nos leva para a salvação e vida eterna, a porta estreita. Porque há um preço que foi pago por Jesus e há um esforço, uma diligência para caminharmos com Jesus. E existe um outro caminho que nos leva para a condenação e morte eterna. É a porta espaçosa. Viver no caminho da porta estreita significa viver segundo os domínios do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Ou seja, nós nos esvaziamos do nosso ser, da nossa vontade, do nosso pensamento, da nossa intelectualidade, do nosso conhecimento, e nos enchemos do Espírito, nos enchemos de Deus, da vontade dEle, vivemos sobre o domínio dEle, ou seja, nós temos 100% do Espírito Santo para entrar pela porta estreita, para ter a salvação, a vida eterna. Costumo sempre falar, o mais importante não é quanto que o Espírito Santo tem de mim, mas quanto que eu tenho do Espírito Santo. E neste sentido, na realidade, é ao contrário. Né? É quanto que o Espírito Santo tem de mim e não quanto que eu tenho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo precisa ter 100% de mim, ou seja, eu tenho que estar 100% entregue ao Espírito Santo, a minha vida presidida por ele. É esse ponto que eu tenho sempre frisado nas aulas. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus. E esta é a vida piedosa cristã. Como último ponto da lição, vamos falar sobre os ensinos de Jesus
sobre os falsos profetas. Os falsos profetas, eles desvirtuam a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eles promovem o desenvolvimento de heresias e o desenvolvimento da apostasia. Então vamos definir o que é falso profeta. No sentido bíblico, falso profeta é aquele ou aquela que proferem mensagens a uma pessoa, comunidade, povo ou nação, que não são originárias de Deus e, como tal, não se cumprem a realidade. Falso profeta, ele profetiza e não ocorre. E a profecia aqui eu não estou falando só no sentido de predição. Estou falando no sentido também de interpretação da palavra, pregação da palavra. Nesses dois sentidos, a ação do falso profeta. Em Deuteronômio, capítulo 18, o Senhor ele nos dá aqui uma forma de nós identificarmos quem é o falso profeta. Porque não podemos estar acusando A, B ou C de falso profeta. Mas existe uma forma de identificar. E a forma é essa. No versículo Deuteronômio 18, 20 diz: Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Toda palavra que o profeta fala tem que ter o seu cumprimento. Portanto, se ele falar palavras que Deus não falou, este é um falso profeta. Vamos ver aqui algumas características do falso profeta. Ele tem basicamente 4 características. E quem registrou essas 4 características foi o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Eu vou ler de uma forma linear, e aí a gente vai falar sobre cada característica dessa. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos se seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Há uma sentença para estes falsos profetas. E, portanto, a primeira característica de um falso profeta é que ele é sedutor. São aqueles que introduzem de forma leviana, premeditada e dissimulada heresias de perdição sem qualquer consideração com as pessoas, induzindo-as a pecarem, buscando a sua própria satisfação. Rebeldes. São rebeldes. Os falsos profetas são rebeldes. São aqueles que renegam e resistem
resistem de forma permanente o soberano Senhor, Jesus, ou adoram dissimuladamente o Senhor com falsidade. Enganadores são as pessoas que apresentam sofisma às outras pessoas. Algo que é mentira, ele mostra como sendo verdade. E as pessoas acreditam. Ou seja, mostra um fato não verídico, uma mentira, como se fosse um fato verdadeiro, induzindo-os à prática do pecado. E também são avarentos. São aqueles que têm o objetivo de acumular bens materiais. Se enriquecendo monetariamente às custas dos fiéis, acumulando bens materiais. Ou seja, fazem comércio dos adeptos da fé cristã. Daí as características dos falsos profetas. Vamos falar aqui sobre algumas práticas cristãs para combater os falsos profetas na igreja contemporânea. Tá? A igreja de nossos dias é intensivamente bombardeada, tá? Com falsos ensinos, que desvirtuam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, desviando sistematicamente o homem da salvação em Cristo, o ser humano da salvação em Cristo. Este desvirtuamento moral, social, ético e espiritual empurram as pessoas a promover os males e corrupções dos nossos dias. Para evitarmos que os falsos profetas ensinem com com falsas doutrinas, ou que enganadores prosperem, espíritos enganadores prosperem na igreja, nós precisamos ter aqui 4 pontos. Primeiro, o conhecimento da palavra de Deus. E aqui eu vou ler só um item, Atos capítulo 17, que diz o seguinte: é muito importante que nós façamos isso para qualquer ensino, para qualquer pregação. Por exemplo, esse que eu estou aqui a ministrar. É importante que você pegue a Bíblia e faça isso, que aqui os bereanos faziam. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 17, 10 e 11. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Mas sabe o que eles faziam? Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, alguém chegava lá em Bereia para pregar, para ensinar, os bereanos comparavam ao referencial máximo que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para dizer, será que ele está pregando de acordo com a palavra de Deus? É isso que nós temos que fazer. E assim nós temos o conhecimento da palavra. Segundo, a prática da palavra. Quando temos o conhecimento e praticamos a palavra, então nós o Espírito Santo ele nos concede, ele se manifesta em todo o nosso comportamento e nos concede discernimento das coisas, principalmente o discernimento dos espíritos. Terceiro ponto, como é que a gente reconhece a veracidade da profecia? Primeiro, a profecia nunca pode estar acima da palavra. A palavra é absoluta. Se a profecia não está alinhada à palavra, ou se ela quer se mostrar maior do que a palavra, é falsa profecia. Ela deve ser julgada a sua procedência. Ou seja, quando ela for manifestada, ela tem que ter um julgamento mesmo, com bastante prudência, com respeito, com sabedoria e com espiritualidade. Claro, porque
Uma profecia ela pode ter 3 fontes. Ela pode ser divina, ela pode ser humana e ela pode ser satânica. E o discernimento de espírito entra aí para definir se ela é divina, se ela é humana, se ela é satânica. Então, o profeta ele pode falar por si, dizendo que é de Deus. O demônio pode falar dizendo também que é de Deus, dissimuladamente. E Deus fala, nós sabemos disso. Então, julgar essa procedência. Tá? E essa procedência é quando nós examinamos a Bíblia, quando o Senhor nos concede o dom de discernimento de espírito, quando praticamos a palavra que eu já falei. E por fim, a gente deve investigar o caráter moral e espiritual de quem profetiza. Quem está profetizando? Quem está recebendo as revelações de Deus? Porque o profeta de Deus só fala o que Deus manda. Então, temos que observar com paciência, com respeito e com inteligência o profeta. A sua condição moral, o que ele é. Seus frutos, como disse Jesus. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então tá aí, o reconhecimento da verdade da profecia passa também. Ela não está acima da palavra de Deus, ela deve ser investigada a sua procedência e também deve ser investigado o caráter moral e espiritual de quem profetiza. E por último, um dom espiritual que combate os falsos profetas, já falei, o de discernimento de espíritos. Tá aí, então, as práticas contra os falsos profetas. Lembrando sempre que a comparação com a palavra de Deus é fundamental para a gente entender se aquilo é divino ou não. Concluindo a nossa aula de hoje, orar, praticar a palavra de Deus, buscar e manter a salvação em Cristo e, por fim, estar atento às interpretações dos textos bíblicos, ou seja, profecias. Nós estamos falando tanto da pregação como das predições, é indispensável para a igreja de nossos dias, especialmente para separar o que é luz e o que é treva. Pois falsos profetas se levantam a cada dia para escandalizar e obscurecer o brilhantismo do Evangelho de Cristo. A igreja deve ser edificada na pedra angular, que é Cristo Jesus. E esse fundamento deve ser enaltecido e proclamado, ainda que haja somente uma voz profética no deserto, clamando e proclamando, tal qual o profeta João Batista. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Na próxima lição, lição 13, a última lição do trimestre, nós vamos falar sobre a verdadeira identidade do cristão. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus, nunca nossa. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Com uma condição: se Deus permitir.